Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um documento fascinante, a avaliação de impacto ambiental e social de uma das maiores usinas de dessalinização do mundo. Essa é a pergunta que move todo esse projeto, né? E não é só um desafio de engenharia, é uma questão de sobrevivência, de crescimento num dos climas mais áridos do planeta. A resposta que Abu Dhabi encontrou para isso é monumental. Tá, vamos entender esse número: 200 milhões de galões por dia. Para a gente ter uma noção, isso é mais de 900 mil metros cúbicos de água potável todos os dias. É uma escala de engenharia que, sinceramente, beira o inacreditável. Tudo pensado para matar a sede de uma nação. Então, como é que essa solução gigantesca toda toma forma? Nesta primeira parte, a gente vai conhecer os detalhes do projeto, onde ele fica, a tecnologia por trás dele e quem são as cabeças por trás dessa obra de engenharia. Olha só a localização. O projeto não está sendo construído do zero, no meio do nada. Ele está sendo integrado a um complexo que já existe, o Complexo de Energia e Água de Tauela. Isso é bem estratégico, claro, para aproveitar a infraestrutura, mas também adiciona uma camada de complexidade na hora de avaliar o impacto ambiental acumulado da região. E essa aqui é a tecnologia no coração de tudo: a osmose reversa de água do mar, ou SWRO. Pensa nela como se fosse um filtro microscópico super avançado. Uma pressão gigantesca força a água do mar a passar por umas membranas especiais. Essas membranas só deixam as moléculas de água passar, bloqueando o sal e todo o resto. O resultado? De um lado, água fresquinha e potável. Do outro, uma salmoura super concentrada que precisa ser descartada de algum jeito. É um processo que gasta muita energia, mas olha, é incrivelmente eficaz. E estes são os protagonistas da história. De um lado, a Aqua Power, que é a empresa que está construindo e vai operar a usina. Do outro, a 5 Capitals, que é a consultoria que foi contratada para fazer essa análise rigorosa que a gente está explorando hoje. Ou seja, avaliar todos os possíveis impactos. E é justamente o trabalho das 5 Capitals que nos leva para a parte central da nossa análise, os tais custos ocultos. Porque construir algo nessa escala nunca é simples. Por trás da promessa de água limpa, sempre existem consequências, tanto ambientais quanto sociais, que precisam ser avaliadas com muito cuidado. Essa é a pergunta que uma avaliação de impacto ambiental e social, a tal da ESIA, busca responder. Não é só sobre o custo em dinheiro, mas sobre o custo para o ecossistema marinho, para a qualidade do ar e para as comunidades que vivem ali perto. A IESIA é basicamente um estudo super aprofundado e obrigatório. A ideia é colocar todas as cartas na mesa. Antes mesmo da primeira pá de areia ser movida, quem está desenvolvendo o projeto e quem está regulando precisa ter uma imagem bem clara do que pode dar errado e, claro, como evitar ou pelo menos minimizar esses problemas. E o processo é todo metódico. Primeiro, os consultores juntam dados sobre como a área é agora, antes do projeto. Depois, eles vão a campo, fazem pesquisas e criam modelos no computador para prever o que vai mudar. Aí, eles avaliam o quão sérios esses impactos podem ser e, por fim, criam um plano de ação para lidar com eles. É uma abordagem bem científica para o planejamento. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o tamanho da investigação. A ESIA não olhou só para os peixes e corais, não. Ela analisou tudo, desde o impacto do barulho da construção e do tráfego de caminhões até os efeitos na economia local e nas condições de segurança dos trabalhadores. É uma visão 360 graus do projeto. Certo. Com um projeto desse tamanho e uma investigação tão detalhada, como é que se garante que tudo seja feito da forma correta? Isso nos leva às regras do jogo, ao conjunto de leis e padrões que tentam equilibrar o progresso e a proteção. E este slide mostra um ponto-chave sobre governança. O projeto não tem que seguir só as leis locais dos Emirados Árabes. Como ele tem financiamento internacional, ele também precisa obedecer padrões globais, como os da Corporação Financeira Internacional, a FC, que faz parte do Banco Mundial. E a regra de ouro aqui é fundamental. Se a lei local diz uma coisa e o padrão internacional diz outra, vale a que for mais rigorosa. Isso, na prática, eleva o nível de proteção ambiental e social para um patamar global. O relatório de impacto destaca um aspecto bem particular do processo local. Segundo o que está escrito no documento, a legislação nacional dos Emirados Árabes Unidos não permite consultas públicas diretas. No entanto, o relatório afirma que houve um engajamento bem detalhado com órgãos do governo e outras empresas interessadas para garantir que as preocupações deles fossem levadas em conta no projeto e na avaliação de impacto. Para fechar, vamos dar um passo para trás. Depois de entender o projeto, os impactos e as regras, o que tudo isso significa no cenário geral? Será que o projeto de Tauila é mais do que só uma usina? Será que ele pode ser um modelo para o futuro da água no nosso planeta?
Essa linha do tempo mostra bem que o processo não foi apressado. A ideia começou a ser estudada lá em 2017. Foram 2 anos de planejamento, licitação e avaliações preliminares até que o relatório de impacto, esse que a gente está analisando, ficasse pronto em 2019. Cada passo foi bem pensado. No fim das contas, é isso que Taoila representa. É mais do que uma usina. É um símbolo da nossa era. Conforme a gente enfrenta uma escassez cada vez maior de recursos básicos, como a água, a gente acaba recorrendo a soluções de tecnologia cada vez mais ambiciosas e complexas para sustentar nosso modo de vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A capacidade humana de transformar um oceano em água potável é, sem dúvida, impressionante. Mas, ao depender cada vez mais desses megaprojetos, será que a gente está mesmo construindo um futuro sustentável ou só adiando o inevitável com soluções tecnológicas que são, no fundo, temporárias? Essa é uma questão que vai muito além das fronteiras de Abu Dhabi.